Gente, The Boys da Amazon Prime terminou muitíssimo bem na sexta-feira passada e agora a gente tá como? Estamos aqui sofrendo, tendo que esperar até o ano que vem para ver a terceira temporada. Mas como eu sou um cara muito bonzinho, eu tô aqui para te dar dicas de filmes, séries e HQs que tem uma temática muito parecida com a de The Boys. Então se você tá curtindo muito esse universo que aborda super-heróis e superpoderes de um jeito mais maduro, ainda tem muita coisa legal para você conhecer. Aqui no canal Gay Nerd a gente ama super-heróis, a gente ama cultura nerd, mas a gente também fala muito de cultura LGBT. Então se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque tem vídeo novo toda terça-feira. A figura de The Boys que melhor representa essa sátira sombria aos super-heróis é, claro, o Homelander, né? O Capitão Pátria em português, que obviamente é uma referência ao Superman. Esse medo de que o Superman use os seus poderes para o mal ou simplesmente seja usado para o mal já existe na cabeça das pessoas praticamente desde que ele foi criado em 1938. Um exemplo recente é o filme Brightburn, Filho das Trevas, de 2019. A história é igualzinha do Superman. Uma nave alienígena cai numa cidadezinha dos Estados Unidos e o bebê que ela carrega é adotado por um casal muito gentil e carinhoso. Mas não importa quanto amor esse casal ofereça, o menino cresce com uma personalidade completamente cruel e desumana. E, claro, tudo piora quando ele chega na adolescência e começa a desenvolver superpoderes. Ou seja, Brightburn é quase uma versão de terror da série Smallville. Está disponível na HBO Go. E se em vez de cair nos Estados Unidos, a nave do Superman tivesse caído na União Soviética? Essa é a grande sacada da HQ Superman Entre a Foice e o Martelo, que o escritor Mark Millar lançou em 2003 e até hoje é considerada uma das melhores histórias do personagem. É óbvio que a escolha desse lugar não foi gratuita. A HQ aborda como o Superman sempre foi uma ferramenta de propaganda política e principalmente de manutenção do status quo político. Só que agora, em vez de ser um ícone do sonho americano capitalista, ele defende o comunismo. As consequências são inúmeras. A Guerra Fria não vira mais uma competição por armas nucleares, e sim por meta-humanos. E nesse caso, o grande aliado dos Estados Unidos é o empresário e cientista Lex Luthor. Ou seja, nesse mundo, o Luthor é que é o herói. A história traz versões alternativas de outros grandes heróis da DC, e também de figuras históricas, como Stalin e Kennedy. Ela também virou um longa-metragem animado, que foi lançado esse ano e que você pode alugar nos serviços de streaming Look e Apple TV. Pô, Marcel, mas não tem nada aí na Netflix? Tem sim, é muito bom e foi lançado há poucos meses. É a aventura policial Power. Sabe o composto V que a VOT usa para criar super-humanos em The Boys? Imagina se em vez de uma mega corporação, essa droga fosse parar na mão do tráfico. Com uma diferença. Aqui, a pílula só te dá superpoderes por 5 minutos, mas também pode causar uma overdose e te matar. Jamie Foxx interpreta um policial que tenta rastrear e destruir os criadores dessa droga. Ao longo do caminho, ele conta com a ajuda de uma jovem traficante e de um ex-soldado. Power é outra excelente metáfora para o gênero de super-heróis. O recado é que o poder não só corrompe, mas também vicia. Considerando o atual estado da humanidade, não é de se estranhar que a gente teria muito mais super-vilões do que super-heróis. Tudo isso contado com efeitos especiais de primeira, muita ação e o selo de qualidade da Netflix. Essa ideia de um mundo em que super-heróis se tornariam celebridades fúteis, mesquinhas, vaidosas, mais interessadas em grana e fama do que em salvar as pessoas, não é uma exclusividade de The Boys. Tem uma série que criou essa premissa, mas em vez de transformar numa sátira, transformou num suspense policial. Muito parecido com Power, mas ela se chama Powers, no plural. Ela é de 2015 e provavelmente você nunca ouviu falar dela, porque ela foi criada para PlayStation Network, na época em que a Sony cogitou criar filmes e séries exclusivos só para a galera da PlayStation. Na trama, uma dupla de policiais investiga o assassinato de uma super-heroína
conhecida como Garota Retrô. Só que um dos detetives é um ex-super-herói que ainda não aceita muito bem ter perdido seus poderes. Como você deve imaginar, o serviço de streaming da PlayStation não deu certo e Powers foi cancelada na segunda temporada. Você pode assistir as duas no serviço Claro TV, ou você pode ler a HQ que inspirou essa série e que foi escrita pelo Brian Michael Bendis, um dos meus quadrinistas favoritos. Ela foi lançada no Brasil pela Devir. E para finalizar, outra HQ que eu acho a cara de The Boys e eu ainda não consigo entender como a Panini não aproveitou o embalo para relançar aqui no Brasil, que se chama Poder Supremo. Eu li Poder Supremo quando ela saía mensalmente na revista Marvel Max, que era o selo para produções adultas da Marvel lá nos anos 2000. A Marvel sempre teve um grupo que satirizava a Liga da Justiça, que chamava Esquadrão Supremo, mas eles eram basicamente coadjuvantes dos Vingadores e só serviam para fazer piada com a DC. Só que aí o roteirista J. Michael Straczynski decidiu fazer uma versão mais madura da história desses personagens, imaginando exatamente o impacto cultural, econômico e principalmente político se os super-heróis realmente existissem no nosso mundo. Então a história começa exatamente como você imagina, com uma nave alienígena caindo na Terra com um bebê super poderoso. Mas em vez de ser criado por fazendeiros, ele é criado pela CIA e se torna um super soldado do imperialismo americano chamado Hyperion. Só que assim como o Homelander, o Hyperion é completamente desequilibrado e psicótico, porque ele descobre que a infância dele foi uma grande mentira, né? A mãe dele não era a mãe dele, era só uma agente da CIA que se passava pela mãe. E ao mesmo tempo, a série foi criando um contexto muito realista para o surgimento de todos os outros personagens da DC. Então você tem uma versão do Batman, que é o Falcão Noturno, que é completamente obsessivo e perturbado. Aí você tem também uma Mulher Maravilha, que é uma deusa imortal da beleza e do poder. Então ela não tem nenhuma conexão com a humanidade e tem um total desprezo pela vida humana. O Lanterna Verde é criado pelo exército dos Estados Unidos para combater o Hyperion. Enfim, é uma série de quadrinhos muito inteligente, muito viciante, e eu espero muito que a Panini relance todos os volumes aqui no Brasil. Atualmente ela só lançou o primeiro. E aí, você tá sentindo falta de The Boys? Acha que alguma dessas dicas pode ajudar a matar essa saudade? Me conta nos comentários. Eu também dou muita dica de quadrinhos, filmes e séries no Instagram. Me segue lá e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.